muito importante isso. Vamos lá, Atos 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e indo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Atos capítulo 9, versículo 1 até o 9, nós acabamos de ler. Irmãos, eu quero aqui fazer um resumo da vida de Paulo, de Saulo, né? Eu digo para vocês, talvez Saulo de Tarso seja o homem mais conhecido como representante do cristianismo. E isso que eu digo aqui para vocês, além de ser fundamental importância disso para a história da igreja também. Saulo, próprio nome Saulo, em aramaico, na comunidade judaica da época, ele absorveu esse nome Saulo, uma comunidade judaica da época. Paulo era a forma romana de seu nome. E então você vê que existia a forma do nome de Paulo para os judeus como Saulo, na comunidade judaica, e também existia o termo Paulo também para os gregos, para os romanos. E esse homem chamado Paulo, ele é o homem que mais escreveu sobre doutrina no Novo Testamento. Para você ter uma ideia, das cartas que existem no Novo Testamento, 13 cartas são de autoria de Paulo. E Paulo, ele foi considerado o primeiro teólogo da igreja. E alguns ousam até mesmo falar que Paulo foi o seu segundo fundador. Para você ver a tamanha importância que tem as cartas paulinas. Paulo, como eu disse, ou Saulo, ele era natural de Tarso, uma importante cidade de Sicília, de Cilícia na verdade. E esse homem, ele era considerado também cidadão romano. Ele recebeu esse título dos seus pais, ele herdou isso dos seus pais, ou até mesmo de algum parente que prestou serviços ao Império Romano na época. E como consequência disso, como recompensa disso, Paulo herdou uma cidadania romana. E ele, a sua educação, ele teve preliminarmente, tendo os seus pais como tutor.
Só que em Filipenses capítulo 3, versículo 5, Paulo ele mostra algumas credenciais de quem mantém em dia a sua ligação com a família. Ele fala assim: circuncidado no 8º dia, israelita da tribo de Benjamim, hebreu, nascido de hebreus. Olha só como que ele classifica a sua criação. Com aproximadamente 6 anos de idade, segundo a teologia, Paulo ele foi à escola da sinagoga, uma escola judaica, para ser educado na Torá e no hebraico. Paulo então, muito cedo, 6 anos, já começou a aprender sobre o hebraico. E de acordo com Atos 22:3, ele foi educado aos pés de um homem chamado Gamaliel. E Gamaliel, ele era um rabino moderado. Talvez seja por isso que, se você for muitas vezes estudar mais em detalhes sobre a linguagem que Paulo usa, realmente o método que ele usa é um método rabínico de pensar. E alguns acreditam que Atos 26:10, quando diz sobre aquela perseguição, ele então dá a entender que Paulo ele era um homem que era membro do sinédrio da época. Se você for olhar em Atos capítulo 8, traz a história de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. E Paulo diz a Bíblia em Atos capítulo 8, versículo 1, que ele foi um homem que consentiu com a morte de Estevão. E alguns estudiosos afirmam que a expressão Saulo consentia com a sua morte significa que ele deu um voto favorável no sinédrio para que Estevão fosse morto. Mas no versículo 3, é isso que eu quero que coloque aí no telão para mim, no capítulo 8, verso 3 de Atos, você vai ver a maneira como que era a vida de Saulo antes da sua conversão. Como eu disse, Saulo, porque ele pertencia a uma comunidade judaica da época. Então, para os rabinos, para os judeus da época, o nome dele era Saulo. Para os romanos, ele era chamado de Paulo. Tá bom? Então vamos lá. Atos capítulo 8, versículo 3. Saulo, podem ler. O que diz o texto aí? Assolava a igreja. Fazendo o quê? Entrando pelas casas, que mais? Arrastando homens e mulheres. O que ele fazia? De novo? Não, volta lá, verso 3. Aí, ó. Os encerrava na prisão. Olha o texto que fala aí, lá no começo do versículo, diz assim: Saulo assolava. Veja o verbo que é usado, assolava. Você sabe que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. E no grego essa palavra assolava, irmãos, traduzido, ele vem com uma definição chamada de destruição. Então, quando o termo fala assim, Paulo assolava, isso se refere que Paulo destruía, como destruição. E o Antigo Testamento equivale ao usado a palavra destruição como sendo um animal selvagem, destruindo tudo que viesse pela frente. Para você ter uma ideia como que era o termo usado como assolava. Imagine, no Antigo Testamento o mesmo termo é usado, descreve como a destruição que um animal selvagem podia causar a uma planta ou a alguma outra pessoa. Então, para você ter uma ideia de como que era terrível o gênio de Paulo, a ideia que Paulo tinha sobre o que era ser um cristão, o que era ser um seguidor de Cristo na época, para ele realmente era motivo de ódio, de briga, de contenda. Ele era capaz de fazer qualquer coisa para destruir, para acabar com a igreja naquela época. Só para você ter uma ideia,
Paulo, ele era realmente algoz e tinha um sentimento de ódio no coração contra os cristãos, em relação aos cristãos. E em suas próprias palavras, coloca para mim, Oséias, Atos 26:11, rapidinho aí, que o tempo está passando, vamos tentar resumir aqui. Atos 26:11, eu estou dando aqui, irmãos, uma introdução para mim entrar propriamente dito na revelação do que Deus me traz dessa passagem. Vamos lá, Atos 26:11. E castigando-os, Paulo relatando, é o testemunho dele, olha o que ele fala. E castigando-os muitas vezes, podem ler, por todas as sinagogas, o que Paulo declara aí? Os obriguei a quê? A blasfemar, que mais? Olha o que ele fala aí. Enfurecido o quê? Demasiadamente contra eles, ou seja, fora do normal, além do que se devia ficar com raiva, fúria, irmãos, até nas cidades estranhas os persegui. Declaração de Paulo, testemunho de Paulo. Ele já estava convertido aí, mas ele deu testemunho de como ele era, o que ele fazia. Ele disse que ele estava demasiadamente enfurecido, irmãos. Depois disso aí, encontramos Saulo no capítulo 9. E o versículo diz que Saulo, ele continuava ameaçando o povo. E se você for ver, tudo isso relacionado à morte de Estevão. Porque ele pensava que Estevão morrendo, a igreja seria intimidada e ela recuaria e não existiria mais cristãos por medo. Mas o medo não parava a igreja. Escuta bem, irmãos, ele não se contentando com isso, irmãos, em atuar na área do sinédrio, dominando o sinédrio, dando seu voto favorável contra a igreja naquela época, Saulo, o que ele faz agora? Ele vai até o sumo sacerdote, irmãos, e pede recomendações para conseguir apoio das sinagogas de Damasco. Era uma região, irmãos, de outro povo, para perseguir cristãos até fora da sua região. Era para perseguir fora de Jerusalém, irmãos. Ele falou assim: não vou deixar, eles estão pensando que vão escapar de mim. Agora eu tenho autorização até entre o povo, os nabateus, eu vou entrar lá agora eu tenho autorização. Se eles forem para lá, eu estou sabendo que alguns vão para lá, eu vou para lá, eu vou perseguir eles também. Tamanha era a audácia de Paulo, irmãos. Esse Saulo, irmãos, ele teve a sua conversão na estrada de Damasco. Foi a caminho de Damasco praticar mais um de seus atos de perseguição. Mas foi ali que Saulo se encontra com Jesus. Escuta bem, irmãos, segundo as pesquisas de geografia bíblica, foram 240 quilômetros acirrados, irmãos, de perseguição. Quantos quilômetros, irmãos? 240 quilômetros, segundo a teologia, segundo os estudos bíblicos, as pesquisas, geografia bíblica, que é uma matéria da teologia, diz 240 quilômetros, Paulo perseguindo os cristãos, indo atrás. Irmãos, foi nessa perseguição no caminho de Damasco que ele viu, que ele ouviu o Senhor ressurreto na sua frente. Posteriormente, esse fato foi muito importante para conferir a autoridade apostólica que Paulo tinha, que foi dada a Paulo. Irmãos, a pergunta feita ao perseguidor lhe mostrou o quanto o Senhor prezava, o quanto o Senhor amava e o quanto o Senhor protege a sua igreja. Se você notar, você vai ver que ele não perguntou por que Paulo perseguia a igreja. Em Atos capítulo 9, você não vai ver Jesus falando assim: por que você está perseguindo a minha igreja? Está escrito assim? Não está escrito assim. Você vai ver Jesus falando assim:
por que você está me perseguindo, Saulo? Irmãos, Saulo não sabia quem estava falando com ele. Então ouviu o Senhor responder para ele. Quando ele pergunta: quem és, Senhor? Jesus responde em Atos capítulo 9, versículo 5: Saulo, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Olha, presta bem atenção. Jesus primeiramente já chega logo de cara dizendo: por que você está me perseguindo? Saulo não entendeu. Ele chegou para Jesus e pergunta: quem és? Ele não sabia que era Jesus. Jesus se identifica e diz para ele: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Sabe o que isso mostra? O carinho, o amor e o cuidado que Jesus tem pela sua igreja. Quem persegue um cristão, quem persegue um servo fiel, está perseguindo pessoalmente Jesus, está comprando briga com ele. Quem está entendendo aqui? Então, no capítulo 9, versículo 1, me chama muita atenção sobre a conversão de Saulo. Coloca de novo para mim, Oséias, capítulo 9, verso 1 de Atos. Me chama muita atenção nesse fato das conversões, na conversão de Paulo, de Saulo. Leia de novo a primeira parte, por favor. 1, 2, 3. E Saulo contra os discípulos do Senhor. Vamos ler de novo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Sabe, queridos, me chamou a atenção esse termo que a Bíblia fala. Diz que Paulo respirava um ar diferente. Isso me chamou a atenção. A Bíblia, nesse texto aí, a revista corrigida de Almeida, não as novas traduções, eu estou dizendo a linguagem mais comum que nós usamos muitas vezes, a revista corrigida de Almeida, ela fala exatamente isso que foi colocado no telão, que Saulo respirava ameaças contra os discípulos do Senhor. Isso me dá então a entender o tipo de ar que Saulo respirava, irmãos. E o ar que Saulo respirava era de ameaças, era de morte contra os discípulos do Senhor. Então dá a entender que antes dele se converter, o que tinha no coração de Saulo, meus amados? O que tinha no coração deste homem? Que tinha dentro dele antes da sua experiência? O que eu quero que você agora caia em si é o seguinte: como que era a sua vida antes da sua conversão? Como que você estava antes de seguir ao Senhor? Que tipo de homem você era? Que tipo de mulher você era? Será que assim como Saulo também você não era semelhante a ele? Antes de ter uma experiência pessoal com o Senhor, o coração de Saulo era um coração cheio de amargura, cheio de ódio, tinha rancor, tinha tantas coisas ruins dentro dele. Eu não sei se você está entendendo. Quem está entendendo essa linguagem aqui da Bíblia? O antes da conversão era um homem com um coração cheio de ódio, irmãos. E segundo a teologia, Saulo, ele era um homem pequeno, corcunda, narigudo. Mas esse camarada era um instrumento do diabo realmente, irmãos, para matar cristãos e para perseguir cristãos na época. Como pode um homem assim ter tamanha ousadia, audácia como Paulo tinha? Era esse homem cheio de amargura, antes da sua conversão, cheio de ódio, cheio de rancor, que teve um encontro com Jesus.
E se você for ver na Bíblia Sagrada, em 1 João capítulo 3, versículo 14, 1 João capítulo 3, verso 14, eu quero ler 1 João capítulo 4, verso 8. Presta bem atenção. Antes da nossa conversão, nós éramos uma pessoa. Depois da nossa conversão, nós temos que ser outra pessoa. Porque como eu preguei aqui, quem é Jesus para você na mensagem passada, eu não sei se você está lembrado. Ninguém que tem um encontro verdadeiro com Deus permanece o mesmo homem. Ninguém que realmente teve um encontro verdadeiro com Deus, se realmente conhece Jesus como Ele é, jamais que vai o abandonar, jamais. Todos os que tiveram um pouco contato com Jesus não foram mais o mesmo homem. Não sei se você está entendendo. É isso que eu quero que você na sua casa, que está me vendo pelo esse canal, entenda. Que se você teve um encontro verdadeiro com Jesus, você não pode continuar respirando certos tipos de ar. Isso se você realmente se converteu. Não. 1 João 3,14 primeiro. Isso daí é tudo bem, vamos 3,14 primeiro, depois a gente vai para 4:8, vai lá. Nós sabemos que passamos. Vamos lá. Deus tem vacina para a gente aqui hoje. Amém ou não? Recebe isso aí, essa revelação, ó. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Para aí. Olha só. Sabe quando que eu tenho certeza que fui transformado por Jesus, que realmente me converti de verdade? Quando isso acontecer. Se isso não for uma realidade na minha vida, eu não converti coisa nenhuma. É isso que o apóstolo João está dizendo. E quem está citando aqui era um homem que fazia assim, colocava a cabeça no peito de Jesus enquanto Jesus ensinava. O apóstolo João era o discípulo amado, o discípulo que reclinava a sua cabeça, que gostava tanto de ouvir Jesus falar, que deitava e reclinava a sua cabeça no peito de Jesus, como se fosse uma expressão de dizer: está tão bom, continua falando, Jesus, eu quero estar mais bem próximo de ti. Mas, irmão, foi tão impactante isso, que ele ouviu tanto Jesus falar sobre amor, que você vai ver que ele é chamado apóstolo do amor, porque nas cartas que ele escreveu, ele falou sobre amor, nas epístolas. Então o apóstolo João, ele escreveu o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João. E se você for ver essas 3 epístolas, você vai ver ele mencionando amor. Olha o que ele fala: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Ou seja, se eu não amo, eu permaneço se eu não amo, eu permaneço na morte. Está morto. Não adianta. Você pode ir para qualquer igreja que você quiser, você pode falar o que você quiser para mim, mas a palavra diz isso. Está aqui. Eu não vou com a cara de fulana, sabe, não me entra, não me engole. Mas é o mesmo céu que eu digo que eu vou, que o irmão está dizendo que vai, que eu estou dizendo que vou. Eu quero dizer para você uma coisa que vai abalar muito a sua fé. Pois se você não se converter de verdade e deixar de respirar certos ares que já era para você ter deixado de respirar lá atrás, antes da sua conversão, tu não vai para o céu coisa nenhuma. Quem não ama seu irmão, quem não ama seu irmão, quem não ama seu irmão, está morto. Você pode não gostar do que eu estou falando,
Mas quando eu comecei a meditar nisso, irmão, eu pude perceber que tem crente respirando morte. Eu pude perceber que tem crente, irmão, que está um verdadeiro sepulcro caiado, está morto, não consegue se levantar, não consegue servir a Deus, não consegue sentir a presença de Deus, porque ainda respira ares que não era para respirar. Escuta, 1 João 4,8, vai. O que diz aí? Aquele que não ama, aquele que não ama, meu Deus, tu está falando absurdo, bispo. Não sou eu não, meu filho. Bíblia está aqui. Que Deus que você serve, dizendo que está com ódio dentro de você, hein? Que Deus é esse que você serve? Fala, não é o da Bíblia não. Não é o Deus que eu sirvo não. Por quê? Porque se é o Deus da Bíblia, Ele está dizendo para você assim, ó, que você não o conhece. Ah, mas peraí, eu tenho minha credencial da igreja Assembleia de Deus, a igreja centenária. Eu tenho da Universal, eu tenho da Batista, eu sou metodista, eu sou presbiteriano, eu sou da Deus é Amor, eu sigo doutrina, eu me batizei quando eu tinha 12 anos. Isso daí não quer dizer nada. Você pode ter se batizado, mas não nasceu de novo. Porque tem crente que, ó, escuta que eu estou falando para você. Eu vou falar para essa câmera aqui, ó, essa daqui. Escuta bem o que eu vou te dizer. Não é a credencial que você tem de apóstolo, de bispo, de pastor, de presbítero, de diácono, de obreiro da sua igreja que vai te levar para o céu. Nem também a prova que você vai para o céu é o batismo que você participou. Porque você pode ter se batizado sem nunca ter nascido de novo. E a prova que você nasceu de novo é fazer cumprir os princípios da palavra na sua vida. Repita para quem está do seu lado aí, repita. A prova que você nasceu de novo é quando você está disposto a se submeter aos princípios da palavra. Senão você só tomou um banho. Só um banho. Saulo era alguém extremamente zeloso por sua religião. O judaísmo, irmãos, ele era muito zeloso por causa disso, da religião dele. Ele era capaz de matar porque alguém não estava seguindo a religião dele. Ele castigava aqueles que não professavam o mesmo tipo de fé dele, mas desconhecia o fato de que a verdadeira religião não convence pela força e nem pela violência. Não é por força, não é por violência. A verdadeira religião, irmãos, não convence através disso. Os que ainda não tiveram uma experiência pessoal com Cristo estão debaixo de morte. E o pior, quando ainda essa pessoa não teve uma experiência pessoal com Cristo, há dentro dele muitas coisas que estão impedindo ele de respirar o aroma do céu. E isso só é eliminado quando ele tem uma experiência viva, verdadeira com o Senhor. Este Deus, quando realmente se apresenta, se revela para nós, Ele se apresenta com cura, Ele se apresenta com seu amor. Ele mesmo diz assim: Deus é amor, o texto diz, porque Deus é o quê? Se eu digo que eu tenho Ele, é impossível não amar. É isso que diz a Bíblia. Nós devemos nos perguntar, irmãos, pergunte agora para você mesmo. Que pena, irmãos,
que muita gente está deixando de ouvir essa mensagem aqui. Por favor, compartilhe esse vídeo com alguém, porque eu vou fazer uma pergunta aqui. É uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo agora. Você que está aqui dentro da igreja e você que está na sua casa. Eu quero que você pergunte agora para você: que tipo de ar que você está respirando? Pergunta para quem está do seu lado. Mais uma vez para não esquecer. Que tipo de ar? Será que é o ar que nem Paulo estava respirando, irmãos? De ódio? Que tipo de ar? Vou mais longe. Como que está o ambiente aí na tua casa? Como que está o ambiente na tua casa aí? Qual é o ar? Que tipo de aroma você está respirando na sua casa? Que tipo de aroma você está respirando no seu trabalho? Que tipo de aroma você está respirando na sua faculdade, hein? Sonda agora o seu coração. Veja se dentro de você não existe ar poluído, irmãos, te levando à morte. Porque isso estava matando Paulo. Se ele morresse assim, ele teria uma morte eterna pela frente. Mas Jesus deu para ele a oportunidade de mudança de vida. Nós devemos sondar se não temos respirado o ar poluído. Que tipo de ar poluído é esse, bispo? O ar poluído da intriga, o ar poluído do ódio, o ar poluído da violência, o ar poluído da falta de perdão. É esse tipo de ar que você está respirando? O ar poluído do egoísmo, o ar poluído da incompreensão. Você não compreende sua mulher, ela tenta se explicar, ela tenta falar, você não deixa, você tem suas razões, você não se converteu. Porque o ar que você respira é o ar da incompreensão. Porque o ar que você respira é do egoísmo. Você só pensa em você. Você não pensa nos outros. Você não pensa que o peso todo está nos ombros de alguém. Que tipo de ar você está respirando? Que ar poluído é esse? Pode ser outro qualquer que não seja o da esfera limpa, atmosfera, que não seja o puro amor de Deus, que não seja do perfume de Cristo. Irmãos, escuta bem o que eu vou te dizer. Feche os seus olhos um pouquinho. Ouça o que eu vou dizer e repita, por favor. Aprendam isso que eu vou dizer aqui, ó. Daquilo que estivermos cheios, exalaremos. Prestou atenção aí? Dá para você entender um pouquinho? Daquilo que você tiver cheio, é o que você vai exalar. Se você só exala ódio, é porque você só respira ódio. Se você está cheio de mágoa, você só exala mágoa. Se você está cheio de tanta coisa ruim, você só exala coisa ruim. Mas Deus pode mudar isso nessa noite. Ei, Deus pode mudar isso nessa noite. Eu vou repetir porque tem gente que não entendeu. Deus pode mudar isso nessa noite. Porque se for necessário, Jesus vai se apresentar de novo, porque talvez no seu primeiro encontro nada mudou.
Porque talvez no seu primeiro encontro com Ele, que você pegou sua carteirinha de membro da igreja, que você se firmou na sua célula, que você frequentou a igreja, não mudou nada, você continua a mesma porcaria. Porque você continua morrendo, você não sabe, mas está morto. A luz divina que ilumina o coração, irmãos, invadiu a vida de Saulo. Ele respirava ódio, ele respirava morte, queria matar, porque ele estava morto. Ele queria matar mais alguém. Ele estava cheio de ódio, ele passava ódio, ele passava tortura. Ele precisava de um encontro verdadeiro com Jesus. Ele era religioso. Mas em Atos capítulo 9, versículo 3, Atos capítulo 9, verso 3: seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Aleluia. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. De repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. De repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. De repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Subitamente uma luz envolveu Saulo. Aleluia. E Paulo, no caminho de Damasco, ele começou, irmãos, a ser envolvido, vindo sobre ele uma luz do céu, fez ele tombar na terra. Ele era egoísta, ele só pensava nele, ele era soberbo. Subitamente a luz do céu o envolveu. De repente a luz do céu o envolveu. Ele caiu. Saulo caiu. Foi nocauteado por Jesus. Essa luz derrubou ele por terra. A Bíblia diz que ele ficou cego por 3 dias. Ali foi o momento que Jesus falou ao coração desse homem. Essa intensa luz, o intenso brilho, mas foi tão grande que Saulo ficou impossibilitado de ver com seus olhos físicos. Essa luz resplandecente envolveu Paulo, que deixou ele cego fisicamente. Só que tinha um propósito dessa luz. Essa luz teve um propósito. Havia um propósito para aquela cegueira exterior. Saulo estava agora cego fisicamente, exteriormente, porque Saulo precisava deixar de olhar para os outros e focar em si mesmo. Não entendeu não. Subitamente o envolveu uma luz do céu, e aquele que respirava ar de ódio, de amargura, de morte, agora estava no chão, cego fisicamente, para ele poder agora não olhar para mais ninguém, Aline, a não ser ele próprio. Agora, Saulo, vou te fazer você ficar cego, para você não olhar para a vida de ninguém mais, e agora só olhar para dentro de você a porcaria que você tem aí dentro. 3 dias.
relutando. Ele não tinha mais ninguém para olhar. Ele não tinha mais ninguém para apontar. Ele não tinha mais ninguém para acusar. Agora era ele e Jesus. Ele, Jesus. Ele, Jesus. Ele olhando para dentro dele, vendo quem ele era. Agora ele tinha que olhar os seus defeitos. Agora ele tinha que olhar as suas mazelas. Agora seu coração estava em trevas e ele não havia percebido que estava em trevas. Com a cegueira em relação ao mundo externo, ele certamente teria de ater-se exclusivamente à visão interna e não externa mais. Agora ele tinha que olhar para dentro dele, não mais olhar para fora, para a vida dos outros. E olha, e ali poderia ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Depois de ser impactado com essa triste realidade de seu coração, ele aprendeu a lição. E ele fez uma leitura de si mesmo. Sabe o que eu quero te dizer aqui nesta noite? Para você que está me vendo no canal do YouTube, e para você que está sentado aqui, todos nós precisamos passar por a mesma experiência que Saulo. É isso que Deus falou comigo. Eu posso ter 30 anos de conversão, irmãos. Se eu não estiver praticando isso aqui, eu estou uma vergonha. Para, irmão. Para de olhar o defeito dos outros. Para de olhar para a vida dos outros. Para de apontar o erro de alguém. Para. Isso não vai te levar a nada. Só vai exalar ódio. Só vai exalar mágoa. Todo mundo que se aproximar de você vai morrer, porque você está morto. Exala a morte. Para. O que você precisa é ter experiência como Saulo teve. Saulo teve essa experiência. Nós precisamos da mesma experiência. Deus não precisa necessariamente aparecer brilhando mais que o sol, cegando as pessoas para levá-las à conversão. Hoje não. Seu propósito, porém, é de sempre conduzi-las por um caminho no qual eles possam ver o seu estado interior e se arrependerem verdadeiramente dos seus pecados. Olha o que diz o Salmo 51, verso 1. Salmo 51, 1. Vamos. 51, 1. Pode ler. Tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade. Vai. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Verso 2. Verso 2. Pode ler. Olha aí. Sabe por que isso? Porque sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração contrito. Porque é um coração contrito, Deus jamais despreza. Nós devemos verificar se as visões distorcidas do passado já foram substituídas pelas novas. Você continua com a visão distorcida de quem você era, com mágoa, com ódio lá do mundo? Como assim? Pense, comece a olhar para dentro de você como você é. Pense em você sem disfarce, sem máscara. Olhe para dentro de você e veja como você é, sem disfarce. Às vezes nós nem percebemos os disfarces que nós estamos usando. Muitas vezes trazemos marcas ruins do passado. Nós devemos nos livrar delas para vivermos uma vida feliz. Feliz significa fértil, significa felicidade. E felicidade é igual a fertilidade. Só seremos plenos e completos se frutificarmos.
Se vivermos por um propósito, e quem quer entrar no propósito de Deus aqui nessa noite? Irmãos, a conversa de Paulo com Jesus foi: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Apesar de ser um profundo conhecedor das Escrituras, irmãos, nós vemos Saulo ainda não conhecia a Jesus. Mesmo conhecendo as Escrituras, ele não conhecia Jesus. É possível conhecer a Bíblia, mas não conhecer o autor da Bíblia. É possível você conhecer a Bíblia, mas não conhecer o autor da Bíblia. Saulo conhecia os mandamentos bíblicos. Saulo conhecia os preceitos. Saulo conhecia os rituais do Antigo Testamento, mas não conhecia Jesus. A pergunta dele sobre quem és, Senhor, nos mostra como Saulo não conhecia Jesus. Jesus Cristo, irmãos, não é dogmas, não é rituais, não é regras. Jesus não é religião. Ele é muito mais que isso. Repita comigo: Jesus, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é Salvador, Ele é a resposta que eu preciso. Ele é uma pessoa que quer se relacionar comigo. Você quer se relacionar com o Senhor? Oh, aleluia! Se você já entregou a sua vida ao Senhor no passado, renove a sua aliança nessa noite. Você precisa renovar a sua aliança com Deus, a sua intimidade com Ele. Hoje é o dia de você rever o propósito e retomar o caminho. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, procure hoje ter uma experiência pessoal com Ele. Convide Ele para entrar na sua vida, para tomar lugar em seu coração, como Senhor, como Salvador. Receba a vida eterna em nome de Jesus. Só o Senhor pode mudar a sua vida, que a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Saulo teve a experiência dele, agora você pode ter. Eu vou fazer uma breve oração aqui. Vou fazer uma breve oração aqui. Coloca a mão no coração. A oração que eu vou fazer para que Deus te dê força, para que você se descubra, para você olhar para dentro de você e parar de culpar outros. É a hora de você começar a perceber que tipo de ar que você anda respirando. Agora você está entendendo, né? Por que o clima está pesado na tua casa? Por quê? Porque quando você sai da tua casa, você aspira tanto ar poluído que você contamina o ambiente de trabalho. Você já percebeu isso? Quantas pessoas que falam: nossa, estava tão bem aqui o ambiente, ó, só foi fulano a chegar, ó, que clima pesado, entrou briga, entrou contenda, entrou confusão. Tem marido assim, tá tudo bem no céu em casa, a mulher está bem, os filhos estão bem, só foi o marido chegar, pronto, clima de guerra, de briga, de contenda, irmão. Para, irmão, para, se descubra, redescubra. Que tipo de conversão você teve, hein? Seja sincero. Até quando você vai ficar respirando esse ar poluído aí? Esse ar poluído teu? Até quando? Até quando você vai continuar sendo esse homem aí? Você corre um sério risco de perder a sua vida. O problema não é você tombar no mundo físico, é qual vai ser o seu fim, aonde você passará a sua eternidade. Porque o céu é real, mas o inferno também. Vida ou morte?
Respira, irmão. Ó, respira, irmão. É um ambiente de glória aqui. Respira. Respira. Eu não consigo, consegue. Quem era Paulo? Que tipo de homem ele era? Ele testifica, ele fala da porcaria que ele era, do miserável homem que ele era. Mas um dia a luz do céu o envolveu. Ou seja, a glória de Deus tomou conta na vida dele. Ficou cego fisicamente. Só voltou a enxergar depois do processo de cura. Jesus chega para ele, leva ele num local onde estava um servo do Senhor, cheio do amor de Deus, William. Tinha um homem que tinha identidade de um servo de Deus autêntico, chamado Ananias. Esse homem estava tanto respirando coisas do céu, Vinícius, que na hora que ele estava respirando essas coisas do céu, Jesus chegou para ele e disse assim: Ananias, estou te incumbindo de uma missão, rapaz. Está vindo ao teu encontro um homem chamado Saulo. Na hora o homem tremeu na base, Ananias. Senhor, eu conheço quem é esse homem. E ele vai me matar, Senhor. Esse homem tem ódio no coração dos cristãos. Pelos cristãos, ele quer matar, ele quer perseguir, ele quer prender. Estou perdido, Senhor. Então, para onde que eu devo ir? Não, tu vai ficar quietinho aí, Ananias. Porque a envolvente luz do céu se apresentou para ele no caminho de Damasco. Eu apareci para ele, Ananias. Eu fiz ele ficar cego, para ele poder olhar para ele, dentro dele, e ver o homem que ele era. E agora, Ananias, ele já sabe quem eu sou e ele está convertido. Senhor, Saulo convertido? Está convertido. E tem mais, eu te incumbi de uma tarefa. Quando ele chegar aqui, recebe ele como teu irmão, tá bom? E tem mais, tá? Ore por ele, porque o ar que você respira, eu quero que ele respire também. Tu vai impor as mãos sobre esse homem, para que ele seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! De repente chega o Saulo, apalpando nos lugares. É aqui, aonde que mora Ananias? A rua chamada direita, vai, onde é? A rua chamada direita, onde é? Onde é? É ali, ó, pode ir lá. Jesus falou com Ananias: você não vai fugir de Saulo. Pelo contrário, eu mandei ele lá para a rua chamada direita, para ele ficar lá quietinho. E tu vai ao encontro dele agora. E quando tu chegar lá, faz o que eu te mandei. A primeira coisa que Ananias fez foi chegar aonde Paulo estava. E tem um detalhe mais. Olha que fato interessante. Já foi o tempo, tem que encerrar. Mas olha, escuta bem. Você vai lá, você vai encontrar ele. Quando você chegar lá, você vai encontrar ele orando.
Sabe quando que a cura se efetiva na nossa vida? Quando a gente se abre para Deus e começa a dizer tudo o que tem de ruim dentro de nós. Por que tu não faz isso agora? Por que você não faz isso agora? Por que você não chega e começa a declarar a coisa ruim que tem dentro de você? E começa a orar. Porque quando você começar a orar, vai se cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Ai, Senhor, quando chegar lá eu vou encontrar Ele orando. Ele já está orando lá, que eu estou tratando dele. Quando ele chegou lá, ele já chegou se apresentando assim: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de Damasco me mandou até aqui, para que eu possa orar sobre você, para que você seja cheio do Espírito Santo. Sabe qual é a vontade, Kelly, do Senhor? Sabe? Que você seja cheia do Espírito Santo. Mas só pode ser cheia, Alessandra, quando a gente se esvazia. Saulo poderia ser cheio do Espírito Santo, Ivaldo, do jeito que ele estava, aspirando ódio, aspirando mágoa. Podia? Não. Podia, ô Lindomar? Não. Ele precisou de um tempo com o Senhor para se esvaziar. Ele precisou de um tempo para jogar toda a porcaria para fora. Viu, Caio? E a partir daquele momento é que Jesus poderia enchê-lo. Sabe quando você vai ser cheio do Espírito Santo? Você vai ser batizado com fogo quando você deixar Jesus entrar na tua vida de verdade, tirando as mazelas que existem dentro de você. Arranca o ódio, arranca a mágoa, tira tudo de dentro de você de ruim, porque as coisas boas vão entrar dentro de você. A unção de Deus vai entrar dentro de você. Tu não vai ser mais o mesmo. A unção vai cercar a tua vida. Eu vou orar agora para que você tenha força para fazer isso agora. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, eu estou orando por essas vidas agora. Elas estão enfrentando uma grande batalha agora na sua mente. Mas essa palavra que restaura, que liberta, que transforma, que cura, é a palavra da verdadeira conversão de Saulo. Mexeu com ele. Ah, Senhor, quanto tempo ele estava na igreja, há quanto tempo ele pensava que era convertido, mas não era, carregando mazelas dentro de si, mesmo tendo se convertido. Ah, ele precisa te conhecer melhor. Ele precisa romper as barreiras agora, Senhor. Eu estou terminando esse culto agora, mas eu quero que a tua unção cerque a vida desse homem agora, cerque a vida dessa mulher agora, e que ela caia em si e comece a olhar quem ela é, e parar de olhar a vida dos outros, parar de olhar os defeitos dos outros, parar de respirar morte, ódio. Pai, faz isso agora. Eu não posso tocar neles, mas toca neles agora. Faz com que eles se descubram. Eu quero esse crente saindo cheio do Espírito Santo. Eu quero essa mulher cheia do Espírito Santo. No poder do Senhor eu ministro a cura agora, em nome de Jesus. Amém.